A paz de Jesus, terça-feira, 11 de maio, 50 dias rumo a Pentecostes, cada dia mais perto do Pentecostes, graças a Deus. Que bom que você abriu esse vídeo. Aqui nós vamos meditar as 3 leituras da missa dessa terça-feira. Então você não tem nada a perder, só a ganhar, e ganhar em muita graça. Amém? Então a primeira leitura de hoje, Atos 16, 22 a 34. Antes de nós lermos, deixa eu contar o que aconteceu. Paulo estava pregando, e aí apareceu uma mulher. Eles estavam numa cidade de cultura romana, e os romanos tinham muitas crendices, eles tinham seus ídolos. E ali havia uma mulher que recebia o espírito de Pitão, e com esse espírito ela fazia muitas adivinhações, mas ela era escrava, porque tudo que ela ganhava com as adivinhações iam para os seus donos. E ela começou a gritar enquanto Paulo pregava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam a salvação. E ela fez isso por vários dias, até que Paulo enfadou-se, olhou para ela e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela agora. E o espírito a deixou, e ela parou com as adivinhações, parou de dar lucro aos seus donos. Os seus donos, ao perceberem isso, amotinaram o povo, entregaram Paulo e Silas aos magistrados, que os mandaram prender, porque eles fizeram bem, porque eles pregaram o evangelho, foram presos. É a partir daqui que começa essa primeira leitura de hoje. Atos 16, 22 a 34. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Não bastava açoitá-los, tinha que tirar a veste, que é para machucar mais ainda. Depois de lhes terem feito muitas chagas, muitas feridas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior. A prisão naquela época já devia ser um lixo, né? Mas ainda ele os colocou na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Nesta situação, você acha que os apóstolos estariam como? Abatidos, tristes, deprimidos, revoltados, porque estavam fazendo bem e o que receberam em troca foi essa injustiça? Veja como que eles ficaram. Versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. Irmãos, eles estavam louvando no meio do sofrimento. Assim como aqueles 3 jovens na fornalha, fogo para todo lado, mas eles estavam ali pulando, cantando e louvando a Deus, e Deus colocou um anjo para protegê-los, mandou uma brisa refrescante ali para que aquele fogo não queimasse, mas no meio do sofrimento, no meio do fogo, aqueles jovens ficaram louvando a Deus e não foram queimados, não foram consumidos. Assim Paulo estava ali no meio daquele sofrimento, todo chagado, machucado, mas não deixou de louvar a Deus, mesmo no meio do sofrimento. Aliás, eu penso até que eles estavam louvando pelo sofrimento, porque aquele que sofre alguma coisa pelo nome de Jesus receberá no reino o seu galardão, o seu prêmio. E aí eles estavam cantando um hino a Deus e os prisioneiros os escutavam. Sabe o que aconteceu no meio desse louvor? Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas, soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Se ele se matasse, todo mundo podia fugir, ficava livre. Mas aquele homem também é filho de Deus. Aquele romano também é filho de Deus. Ele estava ali para fazer o mal, para prendê-los, mas Jesus tinha morrido na cruz por ele também. Então, quando ele foi para se matar, Paulo gritou bem forte, diz assim no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Por que aquele homem queria se matar? Porque ele ia levar a culpa da fuga de todos aqueles prisioneiros e ele seria supliciado, torturado até a morte. Esse seria o castigo que ele ia receber das autoridades. Ele preferia se matar do que passar pelo suplício que ele estava prevendo que ia acontecer com ele. Mas, no entanto, Paulo salvou a vida daquele homem. Era para Paulo ter deixado ele se suicidar e todo mundo ia ficar livre. Ele percebeu que Paulo pensou muito mais nele do que na liberdade de todos os outros.
Então ele pediu luz. E essa frase é profética, irmãos. Ele pediu luz. E você sabe quem é a luz. O mundo vive na escuridão. O mundo pede luz. Ele pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? E olha que essa pergunta lembra a mesma que fizeram a Pedro lá em Pentecostes. O que devemos fazer, irmãos? Ou mesmo Paulo, quando caiu do cavalo, ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E aqui o carcereiro está perguntando: que devo fazer para me salvar? Presta atenção na resposta agora. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. E essa palavra é uma palavra profética para você agora que tem rezado pela sua família, pelos seus filhos. Você crê no Senhor Jesus? Pois eu lhe digo, baseado nesta palavra, serás salvo, tu e a tua família, teus filhos, teu esposo, teu pai, tua mãe, porque você crê em Jesus, será salvo tu e tua família. E anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas, e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. E aí esse capítulo se encerra de uma forma linda, dizendo: em seguida ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Irmãos, quando nós cremos em Deus, quando nós começamos a participar da igreja, essa alegria vem para toda a nossa casa. Alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Acredite nisso. O Espírito Santo vem inundar nossas casas. O Espírito Santo vem inundar nossas famílias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que a alegria reine em nossa casa, fruto do Espírito Santo. Que possa se dizer de mim e de você: alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Amém, amém. Vamos então agora ao Salmo do dia. Salmo 137. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Esse salmo vai falar do como que Deus nos ajuda quando nós clamamos por Ele. Porque Paulo clamou e Deus o atendeu. Paulo louvou e Deus o atendeu. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais do que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. A destra é a mão direita, a mão forte. Completai em mim a obra começada. Eu sei que hoje eu estou muito melhor do que quando iniciei a caminhada, mas ainda há uma obra muito grande a ser realizada em minha vida. Senhor, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram as vossas mãos, que sou eu. Completa, Senhor, em mim a obra iniciada. Amém. Aleluia. O evangelho do dia é João 16, versículos 5 a 11. João 16, 5 a 11. Aqui Jesus vai falar do Espírito Santo. Ele vai falar da sua partida para o céu, que vai deixar esse mundo, mas ao mesmo tempo ele fala que vai enviar o Espírito Santo. Ele diz assim: agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. E essa tristeza, é claro que incomoda o coração de Deus. É penoso ao Senhor ver morrerem seus fiéis, ver sofrerem seus fiéis. Então Jesus diz: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração? Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Então,
a obra do Espírito Santo é tão maravilhosa que Jesus chega a dizer assim, para vocês é bom que eu vá. Mas como assim? O que há de tão bom que é melhor que o Senhor vá? O que há de tão bom é que Ele vai enviar o Espírito Santo. O Paráclito, que aqui nós podemos ter como o Consolador, o Mentor, aquele que vai convencer a nossa cabeça, a nossa mente, vai nos orientar. E o Paráclito, né? Eu enviarei o Paráclito, o Consolador, o Mentor, o Defensor. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado. Meu irmão, um dos maiores males e uma das maiores mentiras do demônio é dizer que nada é pecado. E aí quando o Espírito Santo chega e nos convence a respeito do pecado, esse é o primeiro passo para a conversão e para a salvação. Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, quando ele conheceu a renovação, ele ficou muito desconfiado e ele ia nos encontros da renovação e ficava lá sentado de longe, de uma forma crítica, olhando. Ele não estava se envolvendo com aquilo porque ele era um padre muito tradicional. Ele tinha se tornado padre em 58, muito antes do concílio, pouco antes do concílio e antes do nascimento da renovação. Isso era aí de 1975 já. Ele ficava olhando de longe, de forma crítica, aqueles carismáticos. Mas uma coisa tocava o coração dele. Porque ao verem ele ali vestido com aquela roupa de padre franciscano, as pessoas o procuravam para confessar. E diz-ele que quando eles iam confessar, aqueles carismáticos, naqueles retiros, ele via o arrependimento brotar como pedras de lágrimas que eles derramavam ali confessando o pecado. E depois que confessavam, recebiam perdão, uma alegria, um sentimento de liberdade que tocou o coração daquele sacerdote e dizia, nossa, realmente o Espírito Santo os convenceu do pecado. Ele lembrou dessa passagem aqui. Quando vier o Paráclito, convencerá o mundo a respeito do pecado. Ele dizia que aquelas pessoas estavam convencidas do pecado. E elas vinham confessar e pediam perdão e saíam dali aliviadas. Aquilo tocou o coração daquele sacerdote que hoje é um dos maiores nomes da espiritualidade carismática na igreja. Cardeal, hoje, pregador do Papa. Vamos continuar aqui no versículo 9. Jesus falando, convencerá o mundo a respeito do pecado. O que é o pecado? Que consiste em não crer em mim. Depois, ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Isso é justo. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado, que é o demônio. O demônio, muitos poderiam dizer, ele reina no mundo. Não, o demônio não é rei de nada. O máximo que se fala dele é príncipe deste mundo. E é príncipe deste mundo que vai passar, que passa. O demônio só consegue ser príncipe deste mundo e nada mais. Mas ele já está condenado. Meu irmão e minha irmã, que esse Espírito Santo enviado por Jesus como Paráclito, Consolador, Advogado, nosso mentor, possa mover o seu coração na missa de hoje. Que você se sinta hoje reconfortado, fortalecido e consolado pelo Espírito Santo de Deus. Peço agora ao Espírito Santo que dê consolo a todas as famílias que estão sofrendo perdas durante essa pandemia. Você que tem os seus enfermos, que o Espírito Santo seja cura. Você que perdeu um ente querido, que o Espírito Santo seja o consolo na sua vida. Que nesses dias tão difíceis e tão violentos, o Espírito Santo possa trazer para nós a alegria de crer em Jesus. Que você e sua casa alegrem-se por haver crido em Deus. A paz de Jesus. Até amanhã, quando voltaremos a meditar as 3 leituras da missa. Fique com Deus.